Bom dia! Hoje é o nosso 5º dia de consagração, orando pelo mês de julho. Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Jesus, para ouvir a Tua voz, para meditar na Tua palavra, para ouvir a instrução do Senhor, inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvir e aprender com o Senhor, com a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa visão, abre os nossos ouvidos, transforma-nos por dentro, nos conduz, Senhor, ao centro da Tua vontade. Abençoa cada vida que está ouvindo este vídeo, esta oração. Abençoa cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, papai. Que o Senhor venha atrair os corações que precisam ouvir esta palavra. Que venha curar, libertar, transformar em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha como uma água viva, limpando, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, tirando as escamas, lavando, Senhor, tudo que está na nossa vida e ao nosso redor, nos transformando, nos tira de lugares de incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra de Marcos 8, 22 a 26. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Esse texto acontece na cidade de Betsaida. Betsaida, uma cidade onde Jesus percorreu e fez muitos milagres. Nesta cidade, Jesus chega ali e traz um cego para ser curado, para que ele pusesse as mãos. E a primeira coisa que a gente vê é que Jesus não age conforme a expectativa daquele povo. Jesus pega esse cego pela mão e ele conduz para fora daquela aldeia, daquela cidade. Por que Jesus teve essa atitude? Primeiro ponto, muitas vezes a gente tem uma expectativa da maneira que Jesus vai fazer o milagre, mas ele tem a maneira dele para cada vida de operar um milagre, porque ele conhece o coração de cada pessoa, ele conhece todas as coisas, tudo que envolve aquela pessoa também. Pessoas o levaram até Jesus, mas Jesus tira ele para fora. Diz a palavra que ele aplica-lhe saliva. Na minha Bíblia está assim, mas tem versões que diz que Jesus cuspiu nos olhos deste cego. De acordo com a cultura da época, quem era cego mendigava, ficava mendigando esmolas. Eles tinham até uma capa para isso. Eles viviam mendigando por causa da condição de cegueira deles. De acordo com a história, era comum muitas pessoas cuspirem perto daquela pessoa, daquele mendigo, daquele cego, porque julgavam ele. Ah, você é cego, você é um amaldiçoado. E Jesus cospe. Ele cospe nos olhos daquele cego. Porque por anos aquele cego ouvia o cuspe como sinal da tua rejeição. Jesus chega e cospe como um sinal, a última vez que você vai ouvir o som de um cuspe, como um sinal da tua rejeição. Outro ponto é que tem outros milagres que Jesus faz com a saliva. Porque a saliva ali está representando tudo que sai da boca de Jesus. A palavra que sai da boca de Jesus tem poder para curar. Então a palavra tem poder para nos libertar, nos curar, arrancar toda a cegueira de nós. Outro ponto interessante é que Jesus faz milagres instantâneos. Jesus, ele não faz pela metade, ele faz obra completa. E tudo que Jesus faz tem um propósito. Então, a maneira que ele cura este cego também tem um propósito, tem uma revelação. Isso nos ensina que muitas vezes a cura de Deus na nossa vida, de transformação, às vezes passa por processos, como foi na vida desse cego.
O que é interessante que ele pergunta: vês alguma coisa? Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Se ele via como árvores, quer dizer que ele sabia o que era uma árvore, ele não nasceu cego. Esse cego, pelo relato, nós entendemos que ele viu um dia, mas ele perdeu a visão no meio do caminho. Nós vemos nesta palavra que Jesus teve que tirar este homem desta cidade chamada Betsaida para começar um processo de cura na vida dele, que não foi instantâneo, foi um processo. Assim como muitas vezes na nossa vida, existem áreas de cura na nossa vida que vai ser um processo de Deus, e isso é individual, particular de Deus com cada um. É interessante que Jesus fala acerca dessa cidade. Ai de ti, Betsaida. Porque se tivessem feitos em Tiro e Sidom os mesmos milagres que foram operados em ti, eles teriam crido. Jesus está dizendo que existia um ambiente nessa cidade de incredulidade. Um pouco antes nós vemos que Marcos 6, Jesus vai pregar em Nazaré. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar os poucos enfermos em ponta das mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus não pôde operar muitos milagres na tua terra, onde ele nasceu, porque as pessoas que cresceram com Jesus ali, viram Jesus crescer, eles não conseguiam receber de Jesus. Ele diz que a incredulidade deles impediu ele de se mover. E aqui também, Betsaida está mostrando que havia um ambiente de incredulidade. E quando ele diz para o cego, não volte para a aldeia, ele está dizendo, não volte para este ambiente de incredulidade. Não volte, porque este ambiente te mantinha preso. Este ambiente mantinha você na cegueira. Então eu quero orar por isto nesta manhã. Eu creio que o Senhor está nos arrancando de lugares de incredulidade. Muitas vezes nós viemos de uma cultura de incredulidade. Às vezes até ambientes de muita racionalidade. Mas na verdade essa racionalidade está escondendo uma estrutura de orgulho. Uma estrutura de orgulho que impede de crer em Jesus. Impede de crer nas promessas de Deus. Precisamos sair deste lugar. Nós precisamos nos arrepender de toda incredulidade. A palavra de Deus, Jesus ensina que ele enviaria o teu Espírito, o Consolador, para nos ensinar todas as coisas. E o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala do pecado porque não creem em mim. Deus quer nos tirar de lugares de dúvida. Lugares que nos prendem. A dúvida, ela nos divide, nos impede de crer. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz que nele crê, não será confundido. Primeiro, eu creio. E quando eu creio, a palavra é liberada, a boca é destravada para confessar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir para crer e para que eu possa então confessar. E ele nos tira, ele te tira dos lugares de incredulidade. Ele vai te tirar de ambientes de incredulidade. Ele vai te trazer para fora. Ele quer restaurar a tua visão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada. Eu oro, Deus, pedindo perdão, Senhor, por toda a incredulidade que prendeu o nosso coração, toda dúvida que prendeu o nosso coração e dividiu o nosso coração, impedindo-nos de ver, impedindo-nos de crer no Senhor Jesus, impedindo-nos de crer, Senhor, nas tuas palavras, nas tuas promessas. E nesta manhã nós nos arrependemos, Senhor, de toda incredulidade. Nós confessamos o Senhor como Senhor da nossa vida. Porque cremos, falamos. Porque cremos no Senhor, nós confessamos. E nós entregamos a nossa vida a Ti. Para que o Senhor faça em nós aquilo que está no Teu coração. Pedimos que o Senhor venha nos guiar. Como o Senhor guiou este cego. Guia-nos.
Nos ensina, Senhor, a andar sob a tua palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.